Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe. Pelo WhatsApp também, vai o número 973350038 para você mandar perguntas para os nossos entrevistados. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. A gente vai apresentar os nossos convidados de hoje, nossas convidadas para o debate, para análise dos temas propostos por aqui. Ana Dantas, jornalista, publicitária, roteirista e escritora com a gente. Tudo bem, Ana? Boa tarde, bem-vinda. Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Gratidão pelo convite. Vamos que vamos. Obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente, pela colaboração com Gente que Fala. Também aqui na nossa conversa de hoje, Ariane Porto. Ela é cineasta, roteirista, produtora, diretora teatral, escritora, presidente de honra do Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, Ecocine. Tudo bem, Ariane? Bem-vinda. Como estão as coisas? Seu microfone está fechado, Ariane Porto. Agora sim. É, isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar aí com tanta gente bacana. Muito obrigada. Seu áudio está baixinho, está chegando baixinho aqui, estava melhor antes. Mas vamos lá, vamos seguindo. Também com a gente a Débora Isis Acioli, gerente do Instituto Lumiar. Tudo bem, Débora? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos e todas. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Chegando aqui na nossa conexão, acho que ele já consegue nos ouvir, consegue nos ver. Rodrigo Alvarez, jornalista, escritor, empresário. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Como é que estão as coisas? Bom dia, Mauro. Obrigado, bom dia a todos. Consegui estabelecer aqui. Obrigado pela presença, pela colaboração com a gente aqui no programa Gente que Fala. Rodrigo, vamos ao nosso primeiro assunto agora, 12:02. Olha, minha gente, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data criada pela ONU em 1995. Aqui no Brasil, não haverá comemorações, pois até mesmo o Museu Nacional do Índio, no Rio de Janeiro, está fechado desde 2016 por problemas estruturais. Teremos, sim, protestos em vários pontos do país, comandados por funcionários da FUNAI, que se queixam do aparelhamento da entidade. Em Brasília, uma manifestação contra o marco temporal lembrará os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, além de cobrar medidas pela preservação das terras e da cultura indígena. Bom, muita gente deve estar pensando, mas 9 de agosto, Dia do Índio, é o Dia Internacional do Índio. O 19 de abril, que a gente conhece aqui por tradição, é o Dia do Índio nos países americanos. Essa data foi escolhida, foi instituída em 1940, no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. E o Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, hoje, marca o dia em que um índio chegou pela primeira vez à sede da ONU na Suíça para reclamar de seus direitos. Essa é a diferença entre o 19 de abril e o 9 de agosto. Por falar em direitos, direito assegurado na Constituição Federal, os índios têm, desde 1988. Rodrigo Alvarez, eu começo com você esse tema. Os direitos estão lá, estão estabelecidos na Carta Magna de 88. Agora, eles continuam lutando pela conquista de direitos básicos para viver aqui no Brasil, não? Mauro, a questão, a meu ver, né, eu passei um bom tempo convivendo com os indígenas brasileiros em alguns projetos que eu fiz, uma relação muito próxima e muito interessante com eles, entendendo, né? Eu acho que falta uma compreensão das nossas lideranças, de quem são os nossos indígenas, do valor que eles têm para a nossa história e para o nosso presente. Eu acho que falta reconhecimento da relevância que eles têm, né? A gente tem
hoje um governo que vê os indígenas como inferiores, até a dificuldade do presidente em se referir a eles, ao tratá-los, né, como se fossem seres de segunda categoria, em algumas falas do Bolsonaro em alguns momentos. E isso acaba se refletindo no tratamento que é dado a eles, né? A gente tem, se eu não me engano, 60 anos, tem algumas décadas que nós conseguimos o Xingu, a reserva do Xingu, que foi um esforço imenso dos irmãos Vilas Boas lá atrás, um esforço que deu resultado, e hoje a gente vê as madeireiras, né, se expandindo para cima dos nossos indígenas. Então, eu acho que é uma questão de conscientização de novo, né? Nós estamos vivendo uma crise em todos os aspectos, a meu ver, cultural, né? A nossa crise é curiosamente muito cultural. A educação foi abandonada, a questão da educação não se fala, o tratamento que é dado aos povos minoritários pelos governantes, pelo governante principalmente, né, o nosso presidente, é muito abaixo do que a gente precisa como nação, né? Nós somos um país imenso, que temos povos indígenas em várias partes do nosso país, e eles precisam ter um tratamento digno, ter espaço e ser respeitadas as leis que são feitas para protegê-los. Num dado momento, o presidente Bolsonaro com o Dom Phillips perguntou para ele o que ele faria aí para mostrar ao mundo que está a preocupação dele com os povos indígenas. Ele disse: a Amazônia não pertence a vocês, pertence ao Brasil. Foi esse o posicionamento, né? É uma visão pequena, né, que a gente ouve há muitos anos de um certo setor, né, da população brasileira, uma certa camada, não sei se você pode chamar isso de pensamento, talvez de falta de pensamento, de falta de reflexão, né, de uma certa parte da nossa sociedade, que se reflete, lamentavelmente, no nosso presidente. Débora Scioli, seu olhar sobre esse nosso tema, 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, sem comemorações, né? Do nosso lado aqui, né, quando a gente fala em educação, e aí falando um pouco até das escolas, né, do nosso lado a gente acredita que para garantir que os direitos humanos dos indígenas sejam respeitados e suas tradições continuem existindo, algumas instituições como a gente acredita que o melhor caminho é a educação, né? Então, inclusive, a gente também está saindo com um release hoje para comemorar essa data. E na nossa escola privada, em Pinheiros, a gente tem um grupo de estudantes, inclusive, que estão trabalhando um projeto, e o projeto conta com a participação de uma indígena que mora no Tocantins. Então, crianças na faixa etária de 6 a 8 anos estão nessa semana aí tendo encontros com essa mestre convidada, que seria o papel de uma professora, né, desenvolvendo o projeto Argila Criativa, porque a gente acredita, né, que formar crianças desde o princípio, né, da base, tendo acesso a diferentes culturas, ao conhecimento, pode, de fato, colaborar aí para um futuro diferente do que a gente vive hoje, né, com relação aos povos indígenas. Ana Dantas, a gente sequer sabe exatamente quantos indígenas temos no Brasil. Pelo censo de 2010, eram 897 mil. Desses, 517 mil viviam ou vivem em terras indígenas, né? E a gente, na expectativa aí com o censo atrasado, né, que deve, né, se Deus quiser, aí acontecer nos próximos momentos, para a gente entender o que está acontecendo com essa população, né? Ana. Mauro, eu vou ser um pouquinho do contra. Vamos lá. Ponto e contraponto, vamos debater. Um contraponto, assim, eu acho assim, sim, temos primeiro que respeitar não só os índios, a todos nós, né? Isso é um direito básico de todos, assegurado pela Constituição, e tem que ser respeitado. Contudo, a gente tem que questionar até onde um índio quer ser tratado, como ele quer ser tratado. Recentemente, uns 2 meses, digamos assim, eu publiquei, inclusive nas minhas redes sociais, o índio, um dos primeiros índios que entrou na faculdade, e a ideia dele era: eu vou estudar, foi para Manaus, estudou, se formou e voltou para a terra dele para contribuir em sua formação no que ele poderia dar de melhor para
a comunidade. Então, assim, aqui na Bahia tem, mais no sul, tem terras indígenas, enfim. Então, acho que a gente também tem que se colocar no lugar do índio para saber exatamente o que ele quer. Porque hoje o índio tem alguns, não estou dizendo todos, porque a gente não pode generalizar tudo, mas alguns já têm acesso à tecnologia, quer estudar, não quer ficar na tribo, e a gente fica ainda no passado querendo deixar eles em caixinhas. Então, assim, temos que respeitar a vontade deles e não dizer o que eles têm que fazer ou não, porque o poder está neles, assim como o poder está em mim, o poder está em Rodrigo, na Ariane, na Débora e em você também. Então, essa é a minha visão. Eu não acho que eles são tão coitadinhos e também não acho que eles são tão poderosos. Eu acho que o caminhar de cada um leva a uma jornada específica. E ninguém é culpado, na verdade. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, cada um constrói a sua jornada, né? E cada um tem a sua jornada do herói. Então, eu acredito que assim, a gente tem que parar um pouquinho com esse politicamente correto, porque ele está nos desempoderando, ao invés de empoderar. Então, as pessoas estão com medo de falar o que pensam, porque, fulano vai falar o quê de mim? Cicrano vai falar o quê de mim? Então, deixa os índios falarem por si só, sem ter intermediárias. Eu acho que a FUNAI já era para ter ido para as Cucuí há muito tempo, porque índio não precisa de intermediário, ele já sabe falar o português direito e já sabe se pronunciar. Então, até quando a gente vai tratar eles como coitadinhos? Então, é uma postura. Eu me coloco no mundo e o índio tem que se colocar no mundo. E é assim, eu vejo o índio muito mais como fortaleza. Eles têm uma sabedoria incrível. Eu já tive contatos com aborígenes maravilhosos e eles são de uma espiritualidade fenomenal. Agora, tem que deixar ele exercitar a mesma cidadania que eu exercito aqui, que você exercita aí, e que todos exercitam na sua individualidade, para compor o todo. É isso que eu penso. Agora, Ana, de qualquer forma, não é tratá-los como coitadinhos, é preciso ter a garantia dos direitos que estão estabelecidos na Constituição para aqueles que querem se manter, né, nas suas tradições e aqueles também que estão em outro patamar e querem atingir um outro objetivo. É esse o caminho que a gente deve percorrer. Eu posso... Sim, Rodrigo. Ana, eu não tenho como discordar mais de você, eu não tenho como achar mais equivocado o seu pensamento. Eu acho incrível. A sua visão, a meu ver, é a visão de quem está no poder, de quem tem poder. É muito fácil dizer, cada um compõe a sua própria história. É lindo. Vá compor a sua própria história quando você está sendo atacado na sua terra. Vá compor a sua própria história quando você não tem acesso ao dinheiro, à universidade que nós tivemos. A desigualdade não permite esse empoderamento. A gente precisa corrigir a desigualdade primeiro. Esse discurso do vencedor é o seu. É o discurso que nos faz derrubar o índio. Rodrigo, me permita só uma fala aqui. Você não conhece a minha história, então eu não vou te dar o poder de você falar sobre mim. Pode ser mais torto esse discurso. Você não sabe o que eu tive que passar para chegar onde eu cheguei. Não, realmente não sei. Então, por favor, não meta, não coloque as coisas na sua boca sobre a minha pessoa. Não, eu falo do que você sabe a minha trajetória de vida, você não sabe o que eu tive que passar, entendeu? Então, assim, eu sei exatamente do que eu estou falando, porque antes de eu ter o poder, eu simplesmente passei por uma jornada. Eu sei o que eu passei fome, eu passei um monte de coisa. E eu não sou esse tipo de gente que fica lá no patamar só jogando pedra. Se eu tiver que contribuir, eu vou contribuir com o poder, empoderando o outro, não desempoderando. Então, essa é a minha fala, essa é a minha escrita, porque a escrita... Mas você não quer nem que tenha a FUNAI para poder equilibrar um pouco... Não, a FUNAI é uma bosta. Para mim, a FUNAI é uma bosta. Uma FUNAI que diz
que protege os indígenas e que vai lá e toca fogo na mata, é uma bosta, é um órgão de bosta. Para mim, é isso. Eu gostaria de falar sobre o tema. Vamos lá, Ariane, sua vez. Bom dia. Eu esqueci de falar aí, né? Acho que agora eu vou sentar no lugar aqui. Eu sou antropóloga de formação e eu fui batizada com muito orgulho na aldeia Guarani. Não só no meu trabalho, hoje eu desenvolvo um projeto com a Universidade de Coventry, na Inglaterra, chamado Pensamento da Floresta. Qual que é a ideia disso? Eu acho que também tem muito a ver com o debate que já se acirra, a gente vive numa polaridade. A questão é que nós não entendemos e a gente quer sempre ter a certeza de que a gente entende. Então, para isso, a gente diminui e coloca o outro sob o nosso olhar. Com relação a essa colocação da Ana, eu só gostaria de dizer, Ana, que o que faz um indígena não é a pobreza nem o acesso à tecnologia. Isso é consequência de como a sociedade o vem tratando. E vem há 500 anos tratando. Então, quando você pergunta até quando a gente vai lutar por isso, até quando for preciso. Porque existe uma história de apagamento dos povos. Não são só os indígenas, são os quilombolas também, descendentes de escravos, que são a nossa matriz cultural. Então, quando a gente fala em proteger os direitos indígenas, a gente está falando de proteger os direitos que ele tem à terra, o direito que ele tem de estudar, o direito que ele tem de usar a maior tecnologia de ir para Marte e voltar, sem que isso descaracterize como indígena. Eu estava pensando hoje de manhã que as pessoas, eu sou de um festival de cinema ambiental e direitos humanos, e a gente fala muito de biodiversidade. E quando a gente vai falar de cultura, a gente fala de diversidade cultural. É um erro. A gente tinha que usar cultidiversidade. Então, vou lançar isso. Por quê? Quando a gente fala em diversidade cultural e não usa uma palavra só, a gente mostra que a gente não respeita a diferença cultural. A gente precisa unir duas palavras e para criar um conceito. Então, o que eu acho? Os indígenas sempre tiveram voz. O que eles não tiveram foram ouvidos. E é isso que a gente precisa dar. Eu não gosto muito de falar que vamos dar voz. A gente não dá voz para ninguém. A gente dá ouvido. A gente dá o nosso coração. E a gente sai do pedestal, qualquer que seja o pedestal que a gente está, que a nossa cultura letrada, ocidental e branca nos colocou. E não é para isso que a gente defende pobreza. Na abertura do nosso festival Ecocine, dia 11, a gente vai começar fazendo uma cerimônia de pedido de perdão para a natureza. Vai ser uma cerimônia pé de areia, na praia. E quem vai conduzir é o pajé Carlos Papá. Olha o nome dele, Carlos Papá. Significa que ele está dividido entre a cultura brasileira, que é a mistura das três origens étnicas que nos formaram, e sua matriz indígena. Isso significa que a gente tem que tentar fazer a mediação. Então, o que eu coloco eu acho que existe, sim, as jornadas, só que as jornadas não são individuais. As jornadas são coletivas. E o que nos coloca dentro da nossa jornada é a nossa posição socioeconômica e cultural. Eu sou descendente de italiano, que também veio e também sofreu muito aqui. Mas não é por isso que eu coloco em contraposição à cultura europeia com a cultura indígena. Então, a minha proposta é que a gente consiga sair do discurso único. A gente tem que ouvir todas as palavras, todas as versões. Então, para que a gente possa ter essa horinha aqui bacana, de reflexão, eu convido que a gente, vamos dizer assim, porque eu vou te falar, a sua fala também me chocou, mas eu entendo, eu entendo mesmo. Mas eu também me senti chocada, assim como o nosso companheiro aqui. Mas isso não vai nenhum julgamento quanto à sua história, tá bom? 12h18, programa Gente que Fala. Você nos acompanha aqui pela All TV, a TV da internet, nossa jornada também pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook, do nosso canal no YouTube. E a gente vai falar sobre o seguinte agora. Rodrigo Alvarez, você lança hoje, aqui em São Paulo, o livro O Candidato, que é ao mesmo tempo uma sátira política, uma crítica poderosa sobre o atual momento do país e uma mensagem de esperança para todos os brasileiros. A obra presta ainda uma homenagem
a grandes nomes das artes e jornalistas comprometidos com a democracia e outras personalidades que representam o melhor do Brasil. O candidato, o que a nossa audiência precisa saber sobre esse seu livro, essa sua obra, que chega aí a mais ou menos 50 dias, né, antes das eleições, esse momento importante que o Brasil vai viver logo, logo, no dia 2 de outubro. O candidato, meu livro, está totalmente ligado com o que a gente estava falando agora. Sim. A discussão sobre o que é o Brasil, sobre como é que a gente pode se posicionar sobre as questões do Brasil, né? Eu comecei a escrever esse livro quando acabaram as eleições de 2018 e quando percebi que teríamos um presidente com ideias muito chocantes o tempo todo, muito contraditórias com aquilo que eu acredito, que eu acho que uma grande parte da nossa sociedade acredita que deve ser o caminho para o Brasil, não discutindo partido, porque eu não sou partidário de nenhum, não defendo partido e nunca vou defender partido algum. No entanto, fiquei muito chocado com o rumo que o Brasil começou a tomar e comecei a escrever em forma de ficção a história de um personagem que vendo o resultado das eleições, decide sair do Brasil para refletir um pouco, porque não quer estar ali, está em choque, toma uma decisão impulsiva, decide sair com a família, e é uma ficção, né? Algo leva a 1958, o ano que, para muita gente, inclusive para o personagem principal, o Almeidinha, que é um paraibano, um cientista político, doutor em sociologia, e volta no tempo, e volta a 1958, acreditando que o Brasil foi perfeito em 1958, tinha a Bossa Nova, aquela euforia toda da indústria brasileira crescendo, construção de Brasília, o Brasil campeão do mundo no futebol pela primeira vez, né? Para muita gente, 1958 é considerado o ano ideal. Então, esse personagem volta no tempo e começa a descobrir que não é bem assim, que a história brasileira já estava sendo escrita na política de uma outra maneira, que já era muito complexa. Então, ele começa a conviver com os presidentes brasileiros, com o Juscelino, ele convive com o Jânio, convive com o João Goulart e vai até o golpe militar, a ditadura militar, né, que o livro também nos faz lembrar, porque parece que muita gente se esquece que a ditadura censurou, torturou e assassinou muitos brasileiros, e agora fala assim, volta do AI-5, volta à ditadura. Então, de certa maneira, é uma ficção, é uma sátira, porque tem humor, né? A gente tem dois personagens secundários no livro, um que se radicaliza para o bolsonarismo, que é chamado de jairismo no livro, é uma alegoria do presidente, e a outra personagem se radicaliza contra o governo. Então, a gente acompanha o personagem principal e duas personagens que radicalizam suas ideias para um lado e para outro. É um pouco, né, uma alegoria do Brasil, o livro. E a gente, obviamente, né, o livro traz a gente de volta ao nosso tempo para discutir isso que nós estamos discutindo aqui. O tratamento que é dado ao negro brasileiro, ao descendente de escravo, aos indígenas brasileiros, à mulher brasileira, a todos os brasileiros de maneira geral. Isso vai sendo discutido. Por que a esperança, né, que você falou aí? Porque o livro termina, eu não vou, claro, contar a história, mas ele tem uma utopia de que a gente possa voltar a acreditar no Brasil, de que a gente possa voltar a tomar atitudes positivas com relação ao Brasil. Não existe um salvador, não existe nenhum presidente, nenhum candidato salvador, a gente sabe disso. Não tem aí nada que vá resolver o problema do Brasil de um dia para o outro. A gente precisa de antropólogos, a gente precisa de sociólogos que foram esculhambados por esse governo, professores que foram tirados dos seus postos, que foram tratados como lixo. Os nossos artistas foram tratados como bandidos por causa da Lei Rouanet, uma palhaçada, um absurdo. O nosso jornalismo foi todos os dias tratado como se fosse a pior coisa do mundo por esse presidente, por aqueles que o seguem. Então, foi se destruindo aquilo que nós temos de pensamento no Brasil. Por isso que eu digo, a nossa crise é cultural, a nossa crise é de inteligência. Nós estamos sendo combatidos por uma força que tomou o poder no Brasil que não comunga de valores universais, que estão na sociologia, que estão na antropologia, que estão nas artes, que estão na ciência. Então, é isso que o livro fala, de uma maneira alegórica, de uma maneira divertida e bem-humorada, né? De um Brasil possível, de um Brasil onde a gente volta a discutir, como discutimos agora aqui com o pensamento da Ariane, com o qual eu concordo muito, né? Então, voltar a ter harmonia para a gente discutir
partindo do ponto da seriedade, não do ponto do eu gostaria que fosse assim, eu não tenho saco para isso, eu não tenho saco para esse assunto, esse papo chato agora. Não é isso, esse papo é chato porque ele tem que existir, porque nunca existiu. Rodrigo, o seu candidato fictício aí, o seu protagonista, o perfil dele se assemelha ao perfil de algum dos nossos candidatos aqui nessas eleições? Não, ele vai ter um pouquinho de cada candidato se a gente for procurar, mas eu não me inspirei em nenhum candidato, tá? Se eu pudesse fazer ele sem sexo, assexuado, teria feito assexuado. Ele é um paraibano de Itaperoá, a cidade onde Ariano Suassuna cresceu e escreveu suas histórias. E é uma homenagem à nossa cultura nesse sentido também, ele ter nascido na terra de Ariano Suassuna. É um paraibano, um nordestino inteligentíssimo, um nordestino exemplar no sentido da sua inteligência, suas posturas, e, ao mesmo tempo, um cara engraçado, desengonçado, que entra em situações curiosas. Ou seja, é alguém com quem a gente pode se identificar, um brasileiro que nos representa de várias maneiras e que não é candidato a Messias, não é candidato a Salvador, não tem a fórmula. Ele é alguém como nós, que tenta fazer a sua parte pelo Brasil. Bom, o lançamento é hoje, aqui em São Paulo. Dá a ficha técnica para a gente. Onde vai ser? A que horas? Hoje em São Paulo, às 7h30, no shopping JK, na Livraria da Vila. Eu vou estar acompanhado do historiador Marco Antônio Villa, da neurocientista Carolina Rincos e do cientista político Rodrigo de Almeida. Nós vamos ter uma mesa de debate para falar de democracia, do Brasil, das eleições, dessas questões que tanto nos importam durante a sessão de autógrafos. É o começo, tá, Mauro? Depois eu vou percorrer 10 cidades brasileiras, de sul a norte. Eu termino lá em Itaperoá, na Paraíba, lançando o livro lá também. E a próxima, saindo de São Paulo, você vai para onde? Aqui eu vou para o Rio na sexta-feira, Livraria da Travessa, na sexta-feira, no Shopping Leblon, no Rio. Depois Porto Alegre no sábado, e aí vai. Então, hoje, 7h30 na Livraria da Vila, no Shopping JK, na Avenida Juscelino Kubitschek. Muito bem. Tá. Vamos seguir para o próximo assunto aqui, 12h26, lançado em português e em inglês. O livro Teté do Abaeté traz a história de uma mãe que, descendente de escravos e analfabeta, teve que trabalhar desde muito cedo e prometeu um futuro diferente ao seu filho. Superação versus vitimismo é o tema central do livro, que também aborda emancipação feminina, analfabetismo e respeito à natureza, além de trazer reflexões sobre a situação atual da Lagoa de Abaeté. Lagoa da Abaeté, não é, Ana? É um dos pontos turísticos principais aí da Bahia, né? Exato, e ela foi tão vilipendiada ultimamente, Mauro. O Teté do Abaeté, ela foi lançado pela editora Paulus, e ela conta, eu trago assim um pouco da verdade, às vezes a verdade dói, né? E eu trago um pouco da verdade do entorno da Lagoa do Abaeté. Ali foram criadas, na época, na década de 1970, o que chamavam as lavadeiras, tá? E elas eram mulheres, na sua maioria pobres, negras, e que lavavam roupas para as donas de casa, enfim, da Bahia. A comunidade cresceu, se fortaleceu através da música, o que é muito importante, porque deixaram de ser analfabetas, digamos assim, em sua maioria, e o Teté, eu faço sempre palestras para as escolas que adotam meus livros, né? E a Teté, ela é uma personagem que eu fui escrevendo pelo feeling, pela minha intuição, pela minha espiritualidade, enfim. Só que, quando eu comecei a dar palestras nas escolas para as crianças, porque ela é uma personagem forte, né? Em suma, ela diz assim: eu não vou me permitir ser analfabeta e vou dar a melhor educação que o meu filho pode ter. E aí ela supera o analfabetismo dela em prol do amor ao filho, né? Então, é muito mais, eu falo muito mais de superação do que do analfabetismo. O analfabetismo é o pano de fundo que reflete toda essa brincadeira, essa história.
E, recentemente, como você estava falando, bem falado, a Lagoa do Abaeté, que na década de 70 era uma lagoa lindíssima, tinha águas abundantes, fluidas, uma natureza maravilhosa. Simplesmente o governador daqui, e a gente sabe que é por interesses imobiliários, resolveu colocar um esgoto dentro da lagoa, né? Então, isso revoltou muito a população que morava ali, e eles foram para cima do governador dizendo que não, que a gente não vai admitir isso, e com muita razão, né? Então, quando eu falo que o indivíduo ele tem a superação, a mudança começa no indivíduo, e do né, expandindo em amor para a comunidade, daí sim a gente trata esse tema que é importantíssimo. O livro está sendo bem vendido, eu só tenho a agradecer, e tenho a agradecer muito a acolhida das cantadeiras, né, do Abaeté, que já não são mais lavadeiras, já criaram seus filhos, já tem outras gerações lá, mas eu trago essa história porque faz parte da minha memória afetiva também. E você escolhe a Abaeté, a Lagoa de Abaeté, como cenário para isso tudo, por quê? Porque eu queria contar a história dessas lavadeiras, né? Inclusive, assim, na capa, você vê que elas lavam roupa, né? E aqui tem um calango que ele foi extinto. Eu queria... Porque ali na Lagoa do Abaeté, quem conhece as dunas, sabe a exuberância da natureza, sabe que foi habitada e é habitada até hoje por essa comunidade que veio, tem ali negros, índios, uma miscigenação maravilhosa. Então, assim, eu queria contar, era meu presente para a Bahia, como boa baiana que sou, falar dessa lagoa, porque na minha memória afetiva, eu me recordo de ir na adolescência, andar por aquilo ali, subir aquelas dunas, e hoje a lagoa, que era extensa, ela se resumiu a quase nada, exatamente pela falta da preservação governamental. E aí esse governo atual daqui da Bahia só fez dar o chute final. Bom, Ana, o livro já lançado? Sim, ele foi lançado em 2020, bem no meio da pandemia. Na pandemia, quando né? Começou a pandemia, inclusive eu fiz um lançamento híbrido, que foi... Eu fui para a livraria, eu já estava em Salvador, eu fui para a livraria Paulus, eu fiz o lançamento na livraria, mas também foi a live dentro foi híbrido, né? Online e presencial. Faltando 28 minutos para 1h da tarde. Agora, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, aqui pela All TV, ao vivo, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Uma parada breve, um intervalo, um golinho de água para cada um. A gente já volta em seguida com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, agora faltando 27 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala pela All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Próximo assunto por aqui é o seguinte:
O Instituto Lumiar e o programa Einstein na comunidade de Paraisópolis se uniram para promover um projeto piloto, que contribuirá com a ampliação de repertório pedagógico e no aperfeiçoamento da prática dos educadores, com um olhar direcionado ao desenvolvimento integral de crianças e jovens da comunidade. O método e a experiência do Lumiar deverão agir diretamente na alfabetização, no letramento e no pensamento lógico-matemático de cerca de 350 crianças e adolescentes que participam do programa Einstein na comunidade de Paraisópolis. O que a gente precisa saber mais a respeito? Débora Acioli, conta para a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mário, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da nossa iniciativa. O Instituto Lumiar, ele faz parte da Lumiar Educação. Nós somos a vertente de responsabilidade social da Lumiar, que conta com escolas privadas em São Paulo e em outras localidades, mas desde 2006 a gente aplica a nossa metodologia, que é uma metodologia que inclusive já ganhou reconhecimentos como uma das metodologias mais inovadoras, né, do mundo. Então, a gente já teve o reconhecimento pela Universidade de Stanford, Unesco e Microsoft, e a última, em 2018, pela OCDE, porque é uma metodologia embasada em 6 pilares, né? A gente trabalha com aprendizagem ativa, com currículo em mosaico, com gestão participativa, com avaliação integrada, tutores e mestres, e a gente, na verdade, a gente sabe que educação, de alguma forma, uma ou outra instituição acaba colocando, né, esses pilares em prática, mas, na verdade, o nosso reconhecimento de uma metodologia inovadora é justamente porque a gente consegue aplicar todos esses 6 pilares de forma integral. E aí, o Instituto Lumiar, desde 2006, vem aplicando essa metodologia através da formação de educadores também em escolas públicas. Então, a gente já testou, já tivemos outros projetos em outras localidades, e aí agora com a nossa escola no Morumbi, a ideia é que a gente tenha sempre atrelado a nossa iniciativa privada também, uma parceria com alguma organização da sociedade civil que atue com educação ou uma escola pública nas redondezas das nossas escolas privadas. Então, a ideia de se unir ali, né, de entrar em Paraisópolis é justamente porque a gente acredita nessa possibilidade de não só contribuir, né, para a melhoria da educação, mas também de fomentar essa troca, né, do ambiente da educação privada e educação pública. Então, a gente, em contato aí com o PECP, né, que é o Programa Einstein na Comunidade, que é um programa que já existe há mais de 15 anos na comunidade, bem reconhecido, que atua aí com atividades de saúde e educação. Na verdade, a gente se une para promover um olhar diferenciado para esses educadores, né, que recebem os estudantes das escolas públicas da comunidade ali de Paraisópolis, para fazer um trabalho de contraturno, né, as atividades ali são diversas, desde oficinas de leitura, reforço, e aí como que a gente poderia ajudar esses educadores que não necessariamente são professores, né, são pedagogos, mas estão ali na linha de frente com essas crianças, a tornar essas crianças protagonistas, né, do seu processo de ensino-aprendizagem, né, buscando autonomia, olhar para os interesses dessas crianças, porque na escola elas já seguem um processo defasado, né, e aí elas vão para a atividade de contraturno justamente buscando recuperar o que elas não encontram na escola. Então, a ideia é que a gente possa ajudar esses educadores a sair do modelo tradicional de ensino e ajudar esses estudantes a terem mais interesse pela aprendizagem. Bom, é um projeto piloto, né, nessa parceria do Instituto Lumiar com o programa Einstein na comunidade de Paraisópolis. E depois, o próximo passo, quando que deixa de ser piloto e como é que a coisa acaba sendo implementada de fato? A gente tem aí um projeto novo para a gente, né, enquanto Instituto Lumiar, porque a nossa trajetória ela sempre esteve focada mais na implementação da metodologia dentro de escolas públicas, e quando a gente atua, agora a gente encontrou a possibilidade de atuar
com organizações como o Einstein, que trabalha com contraturno, justamente porque a gente entende que a educação, ela não quando a gente fala de educação, né, não é só a questão da educação regular, formal, que a gente também pode ter força ali e uma oportunidade de trabalhar com essas crianças e adolescentes também no contraturno. Então, com o PECP, a gente tem uma jornada de 8 meses para formar esses educadores e, ao longo do projeto, também ir avaliando, né, a efetividade, como isso vai chegar nas crianças e como elas vão se comportar, ao passo que os educadores vão receber essa formação e já vão aplicar no dia a dia das suas atividades, né? A ideia é que, depois, terminados os 8 meses de projeto, a gente vai sistematizar o passo a passo, né, avaliando os avanços, os desafios, para aí sim a gente ter um projeto que a gente possa, inclusive, distribuir para outras organizações, não só do PECP, mas também de Paraisópolis ou de outras organizações que atuem também com atividades de contraturno. Mauro, eu posso fazer uma pergunta para a Débora? Sim, pode fazer uma pergunta. E na sequência aqui eu vou falar com o Rodrigo ainda. Rodrigo, você tem que sair 12h45, é isso? Você está com horário? Tudo bem, tudo bem. Tá. Segura só um pouquinho que eu ainda vou falar com você. Tá. Fala, Ana. Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você faz essa integração? O projeto faz a integração da Paraisópolis com escolas particulares. Existe isso, essa demanda de vocês? Isso assim, estou falando na prática. Tá, ela ainda não existe, mas a ideia é que ela passe a existir, né? Justamente por isso que a ideia é sempre, onde tem uma escola privada, a gente tem alguma iniciativa para justamente, em algum momento, a ideia é que a gente possa construir, inclusive, projetos transdisciplinares, convidando os estudantes das nossas escolas privadas e das iniciativas onde o Instituto esteja presente também, né? Isso não só nesse projeto de Paraisópolis, mas em outras instituições que a gente venha a trabalhar também. A ideia é que a gente sempre possa desenvolver ao menos uma iniciativa integrando, que é justamente na tentativa de quebrar essas bolhas, né? Que a gente tem lá os nossos estudantes das escolas privadas e os estudantes das escolas públicas que têm conhecimentos, né, ali do seu entorno, da sua comunidade, como que eles podem trocar compartilhar, né, trocar ideias dentro de um mesmo projeto. Então, a ideia é que em algum momento da iniciativa a gente consiga estruturar essa troca através, acredito eu, que de um projeto, né, que eles tenham aí, façam um levantamento de interesses de um tema comum, né, que tanto as crianças do PECP quanto as crianças da nossa escola privada tenham interesse e elas possam atuar em alguns encontros e atividades conjuntamente. Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui, Rodrigo, eu tinha te perguntado sobre o seu horário aí, se você precisa sair 12h45, eu fiquei preocupado aqui com essa questão. Não? Mas eu vou fazer o seguinte aqui, antes de ir para... Então eu vou seguir aqui com a Ariane, o tema dela, e a gente vai para as perguntas aqui da nossa audiência. Vamos seguir, então, com a Ariane. Em 2022, o Ecocine, o Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, completa 30 anos. O encontro, que acontece nessa semana em edição híbrida, comemora 3 décadas de muita dedicação ao cinema ambiental, aos direitos humanos e ao direito dos animais. A edição deste ano trará 374 filmes de 57 países, incluindo Mamma Minha, obra de Ariane Porto, que está aqui com a gente, que também é presidente de honra do festival e que esse livro trata sobre o próprio drama da descoberta e tratamento de um câncer de mama. Conta pra gente, Ariane. Ariane Porto, cadê você? Você está fechada, agora vai. Pronto. Vou começar com a questão do Ecocine. É uma alegria. Quando eu olho para as imagens do Ecocine, 30 anos atrás, o Ecocine começou junto com o Eco 92. Eu era magrinha, não tinha ruga, tinha cabelinho preto, era uma coisa de louco. Quando eu vejo as imagens, eu falo, meu Deus, né? Quanto eu ganhei nessa trajetória? Quanto eu ganhei em termos de capacidade de escutar e essas vozes que vêm chegando de todos os cantos do planeta, né? Então, eu quero falar muito, primeiramente, da alegria de você conseguir
chegar com um festival de cinema ambiental e que depois incorporou a temática de direitos humanos na comemoração de 30 anos num país e num mundo como o nosso, que cada vez quer menos ouvir o problema do vizinho. E uma coisa que eu acho interessante falar, quando a gente fala, pô, o problema direito ambiental e direito humano, só vem aquele pessoal reclamando, o Muro das Lamentações, equívoco. O ano passado a gente fez uma edição falando de boas notícias. O mundo está cheio de gente bacana fazendo coisas incríveis, incríveis, que precisam ser conhecidas e colocadas em contato, porque eu acho que isso, né, Débora, também é educar. Então a gente dentro do Ecocine vai ter uma mostra infantil BemTV, que é um projeto que eu comecei em 2005, onde as crianças fazem o audiovisual. E a gente colocou esse projeto, crianças dos 5 continentes em contato. Criança rica, criança pobre, escola particular, Brasil, Inglaterra, Espanha, Angola, Goa, Japão, Bulgária, Nepal e Nova Caledônia. Eu fui para Nova Caledônia, sabe onde fica? Para lá da Nova Zelândia. Fiquei comendo morcego com os canacos lá. E tentando entender que mundo é esse que a gente está construindo e destruindo, mas tem muita gente construindo. Quando a gente trouxe a questão de direitos humanos para o Ecocine, que foi o primeiro festival de cinema ambiental no Brasil e o segundo do mundo, eu acho que isso é importante. Fomos o primeiro festival de cinema ambiental das Américas, o continente americano. Isso é muito importante. A gente tem o ineditismo. Quando a gente colocou direitos humanos, a gente fala, não existe crime ambiental que não seja acompanhado de um crime contra os direitos humanos. Então, a gente tinha que trazer essa questão. E, ao mesmo tempo que ela é árida, ela também acrescenta janelas e portas e possibilidades de integrar e mudar o rumo das coisas, como a Ana falou. Então, tem denúncia? Tem. Mas tem saída, tem possibilidade de você mudar as questões todas, sejam elas ambientais ou dos direitos humanos. Então, esse ano a gente está muito feliz e a gente vai abrir o festival, como eu falei, com uma cerimônia de renovação de votos. É uma cerimônia que vai ser comandada pelo pajé Guarani. Isso é muito importante para a gente, porque a gente mostra que a gente entende que existem culturas que precisam se integrar. E o que acontece é que elas não se integram porque ninguém as conhece, a gente não respeita o que a gente não conhece. Então, a ideia do Ecocine é trazer isso para cá. E eu vou lançar no dia 12, que é meu aniversário, que eu já conto já, porque quem quiser já me dá parabéns, um documentário que eu fiz chamado Mama Minha, porque eu tive um câncer de mama, né? E aí a ideia é que eu gravei como documentarista que sou, catei meu celular e gravei toda a minha jornada e fiz um documentário que eu vou lançar. E como eu também gosto de ouvir, no dia 15 vai ser lançado o programa piloto Mama Nossa, onde eu também estou escutando outras mulheres que vão narrar seus fatos. E eu posso dizer, eu tive um câncer de mama, eu não recomendo para ninguém, mas posso dizer que foi um dos grandes presentes que eu ganhei na minha vida. Eu ressignifiquei minha vida. Então, só para encerrar, uma coisa que eu vou falar para as mulheres, façam o autoexame, mas não é só da mama, não. É da consciência. Como nós estamos lidando com as relações. Então, tudo isso, vai ter de tudo um pouco aí no Ecocine. Perguntas da nossa audiência por aqui, no programa Gente que Fala, ao vivo pela UTV. Rodrigo Alvarez, seguinte, a Fernanda Franklin está no Facebook e quer saber de você o seguinte, as histórias dos seus livros, Maria e Aparecida, se encontram em algum momento, já que a personagem, de certo modo, é a mesma? Olha, sim, são livros de não ficção. Eu escrevi a história de Nossa Senhora Aparecida, da imagem de Aparecida, né? Uma história brasileira, contando a origem da imagem, como ela se transformou num símbolo nacional. E logo em seguida, como havia justamente esse questionamento sobre quem era, o que significava Nossa Senhora Aparecida, se era a mesma Nossa Senhora de todas, se era Maria, eu vivendo em Jerusalém naquela época, eu fui pesquisar ainda mais para falar sobre a história possível, né? A que se pode contar sobre Maria, mãe de Jesus, que a gente sabe, é muito pouco que se sabe, o conhecimento é mínimo, pouco se escreveu sobre ela, mas há uma pesquisa, e eu fiz uma pesquisa intensa, para contar essa biografia possível de Maria. Então, há uma conexão no sentido de que Nossa Senhora Aparecida é uma representação de Maria. E essas duas obras, elas foram
possíveis. Agora, pergunta minha, justamente pela sua vivência lá em Jerusalém, no período em que você morou lá, enquanto era correspondente na Globo? Sem dúvida, Mauro. Se eu não tivesse vivido lá, eu não teria me sentido à vontade, confiante para escrever sobre Maria e depois sobre Jesus, né? Porque foi muito parte da vivência minha lá, não só visitando e vivendo muito próximo dos lugares onde a tradição nos aponta que os fatos aconteceram, mas também pesquisando lá, pesquisando em outras bibliotecas que talvez eu não tivesse acesso, se eu não estivesse vivendo lá. Por isso me senti, né, compelido a escrever esses livros. Foi uma fase em que eu escrevi vários livros com a temática de história da religião, que teve totalmente a ver com a minha experiência de viver em Jerusalém. Pergunta aqui da Cecília Calado, também está no Facebook com a gente. Pergunta para a Ariane. O que falta para os festivais de cinema no Brasil, Ariane, alcançarem um sucesso de público que temos visto nos festivais literários? Eu acho que faltam telas, e eu acho que isso é uma coisa interessante, essa pergunta, obrigada. A gente teve uma dificuldade muito grande sempre em conseguir espaços para exibição, porque a cadeia produtiva do audiovisual no Brasil esbarra sempre no dono da tela. Então, olha que coisa boa, a gente vai exibir na nossa casinha, na plataforma talplay.com.br, a nossa produtora agora tem. Então, o que eu acho que falta é também um espaço. A gente tem uma lei, uma legislação, Cristóvão Buarque, uma lei que obriga o ensino de cinema brasileiro nas escolas. Isso significa o quê? Claro, ela não é cumprida, assim como a cultura afro-brasileira indígena também não existe, tal, existe a obrigatoriedade, mas não a realidade. E existe também uma questão de formação de público, né? A gente precisa formar o público e precisa ter condição de exibir os filmes. E a questão do sucesso, eu acho que também tem muito a ver com o tipo de sucesso, né? Eu lembro uma vez, vou falar uma coisa, a gente tinha um patrocinador bem grande, e aí falaram assim para a gente, por que você não tira esse filme que está falando mal de uma pessoa que patrocina? A gente falou, não, a gente tira o patrocinador, mas não tira o filme. Então, existe também uma questão, que é a questão de você se manter seguro do que você pensa sobre o que é a questão ambiental. Então, a gente abre mão do patrocinador e do dinheiro, mas não abre mão dos princípios. Então, vamos ver, a gente está esbarrando em algumas questões que são éticas e outras que são estéticas, né? Então, a gente tem aí uma dificuldade de acesso a telas, mas a gente cria com a tecnologia digital, isso ficou mais fácil. Ana, pergunta aqui do João Carlos Delfino, ele está com a gente no YouTube. Como incentivar a leitura entre as crianças de uma geração tão digital? Olha, existe uma charge, eu vou fazer aqui um contraponto, existe uma charge que diz assim, uma mãe, ela está sentada lendo o livro numa praça e a outra está no celular digitando. O filho da mãe que está no celular está também no celular e o filho da mãe que está no livro está no livro, né? E aí a mãe que está no celular vira para a mãe que está no livro e pergunta, como é que você faz para incentivar o seu filho a ler? E ela olha para outra mãe e nada fala, porque não precisa falar. O exemplo está dentro de casa. Então, começa pelos pais. Óbvio, os professores têm muito poder para isso, mas eu acho que começa dentro de casa. Às vezes as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, você está grávida? Começa a ler para seu filho, desde já. Mesmo, pega o livro e começa a ler. Filhinho, olha, e começa a ler. Só faz esse exercício. Você vai ver que grande leitor ele vai ser quando nascer. Você vai ver que fruto maravilhoso que você vai estar dando para a comunidade. Eu queria que você falasse também sobre o seguinte, você tem um livro intitulado Deixando para Trás, que fala sobre crianças refugiadas. Esse momento conturbado que a gente vive, mundo afora, com crises humanitárias e refugiados para todos os lados. Dá uma palhinha para a gente sobre essa sua obra. Tá, esse daqui, Deixando para Trás, é uma história de esperança e futuro para uma criança refugiada. Ele trata, na verdade, assim, o que eu faço no livro é o Raim, que é um refugiado sírio, ele vem para o Brasil
e trata as questões das crianças, porque todo mundo, quando fala refugiado, pensa só nos adultos, né? Mas as crianças também têm a sua jornada aqui. E a primeira jornada que a criança enfrenta é o seguinte: como os pais eles não sabem falar o português, eles jogam essa responsabilidade para as crianças. Então, as crianças que deveriam ser, digamos assim, acolhidas, elas já chegam aqui com um peso gigante de ter que ser os tradutores do português para os pais, né? E aí, nessa trajetória do Raim, ele acha a Chiara, que aí eu fiz um paralelismo da Chiara ter passado pelo racismo, e o Raim, ele trata sobre a xenofobia, né? Porque tanto racismo quanto xenofobia é a versão à raça, anyway. E aí eu fiz uma pesquisa na época que eu lancei, foi em 2017, sobre todo esse mundo. Fui na Missão Paz, no Baixo do Glicério, conversei com muitos refugiados, como jornalista pesquisei bastante sobre o tema e saiu deixando para trás que eu estou muito feliz com a repercussão dele, está sendo adotado em muitas escolas. E eu acho que esse momento onde o Brasil está, por exemplo, recebendo muitos refugiados da Venezuela, né? E outros, enfim, é imprescindível que as pessoas conheçam um pouco e falem mais sobre esse tema abertamente com seus filhos. Débora, a última pergunta para você. Fala, Rodrigo. Achei que você tinha pedido a palavra, Rodrigo. Então, a última pergunta aqui para a Débora, que vem da Olivia Medeiros, no Instagram. Como funciona a plataforma Mosaico da Escola Lumiar? Bem breve, Débora. Oi, Olivia. A plataforma Mosaico, ela nasce para suportar a nossa metodologia, né? Como é uma metodologia que tem aí o principal, a ideia é trabalhar por projetos, e projetos a gente atua de forma transdisciplinar, né? Então, para que a gente consiga aí dar conta de mapear a jornada dos estudantes, a gente tem essa plataforma, essa ferramenta onde o educador consegue planejar suas práticas e dar baixa conforme elas forem dadas, e as famílias e os próprios educadores conseguem visualizar através do mosaico. Cada criança tem o seu próprio mosaico, tanto de conteúdos quanto de competências e habilidades, e a família consegue visualizar, né, a jornada do estudante. Conforme vai dando baixa, vai pintando esse mosaico, conforme ele vai colorindo, a gente consegue visualizar o que foi desenvolvido tanto em conteúdos quanto em competências e habilidades. Pessoal, faltando 3 minutos para 1h da tarde agora, a gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Temos uns minutinhos aí, então. Débora, você está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final. Obrigada, Mauro. Obrigada a todos e todas que estiveram presentes nessa tarde. Foi um prazer imenso. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Instituto Lumiar, podem ir às nossas iniciativas. Nós temos um Instagram, que é instituto.lumiar. Obrigada. Ana Dantas, sua despedida, seus canais. Eu agradeço a todos pelo bate-papo, pelos contrapontos, pelos puxões de orelhas, que são sempre obstáculos maravilhosos, que só me fortalecem. Felicito ao Rodrigo pelo lançamento, a Ariane também pelo festival, Débora, vou sim conhecer um pouquinho mais sobre a Lumiar, e deixo aqui meu abraço, e quem quiser me seguir nas redes sociais é Ana Dantas Altura, Instagram, Facebook. Ana, tem uma mensagem aqui no nosso YouTube do Eduardo Olímpio. Ele fala: Ana Dantas, grande pensadora das vicissitudes humanas e das questões multirregionais que vão da Bahia ao mundo. Aí, parabéns pela iniciativa de tantas reflexões. Mensagem aqui do Eduardo Olímpio. Está faltando quem? Ariane? Ariane, sua despedida, seus canais? Obrigada, esperamos que vocês possam comparecer. ecocine.eco.br é o nosso site. Todos os filmes disponíveis gratuitamente a partir do dia 11, talplay.com.br, é só se inscrever. Muito obrigada. E digo mais, que vocês possam fazer filmes dos seus livros, eu vou adorar. Rodrigo Alvarez, sua despedida, seus canais e sua ficha técnica novamente aí para o lançamento do seu livro hoje à noite.
Mauro, primeiro agradecer a todos vocês, Débora, Ana, Ariane. Acho que todos nós aqui temos em comum o desejo de trabalhar pela educação, trabalhar pelo conhecimento, isso é fundamental. Gostaria de deixar a mensagem de que o diálogo continue sendo sempre possível, sendo feito. Parabenizo vocês do programa por promover esses encontros, isso é sensacional. A gente precisa conversar mesmo, a gente precisa, mesmo que discordando, colocar as ideias na mesa e tentar reembaralhar para a gente continuar se reunindo no Brasil, que eu acho que é a grande mensagem do momento. E, bom, meu canal, né, o que eu queria dizer é convidar as pessoas todas, né, o lançamento hoje em São Paulo, às 7h30, vai ter um grande debate, um debate muito bacana, com o historiador Marco Antônio Villa e outros convidados, às 7h30, na livraria da Vila do Shopping JK, aqui em São Paulo. E na sexta-feira eu estou no Rio, na livraria da Travessa do Shopping Leblon, mesmo horário, também tem um debate lá no Rio. Então é isso, agradecer a todos, né? Estou levando essa minha pequenininha contribuição para a conversa sobre o futuro do Brasil. Espero que as pessoas gostem. O candidato está aí chegando às ruas. Esse é o meu novo livro. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Passaram por aqui Rodrigo Alvarez, jornalista, escritor, empresário, Ana Dantas, jornalista, publicitária, roteirista e escritora, Ariane Porto, cineasta, roteirista, produtora, diretora teatral e escritora. Ela é presidente de honra do Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, Ecocine, e a Débora Isis Acioli, gerente do Instituto Lumiar. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia. Um abraço para todo mundo. Tchau.